Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aí Boa com noite. 5 pessoas entrando aí. Falar um pouquinho de educação em Floripa hoje. Tema, tema fundamental que as pessoas desconhecem muito, né, Rafa? A realidade do que se tem, como se gasta esse vultuoso valor que é a Secretaria Municipal de Educação de Floripa. É, a educação. Primeiro, boa noite a todos. A quem está vendo aqui ao vivo e quem vai ver depois o vídeo. A primeira coisa é que é um assunto sempre importante, a educação, e sempre relegado, né? A gente tá sempre pensando em outras coisas à frente da educação e acaba sempre com esse discurso, a gente não sai desse discurso de que existe uma necessidade de melhorar a educação Sim. e, ao mesmo tempo, não é uma prioridade, né? Como a gente vai poder observar aqui nos dados que a gente tem. Era legal. Opa, boa noite, aqui o Vinícius Loz, nosso presidente estadual, que está aqui entrando. A gente É, acha que ele Vinícius, vai, a gente acha que ele vai contribuir com algo ali, ele bota uma piadinha, né? Então tá bom. eu acho que ele está falando de ti, né? Porque meu cabelo está estiloso. Agora, meu modelo de cabelo pós-pandemia é esse mesmo. Não, o meu quase não aparece na live aqui. Eu tô cortando aqui em cima. Então, assim, é importante a gente ressaltar que o que a gente vai falar é resultado de uma comissão que a gente fez, que a gente organizou, né, durante o ano de 2019 para apresentar soluções para a educação para Florianópolis, que vão estar no nosso plano de governo. Em breve vai ser apresentado à cidade. Sim. E é importante que a gente explique isso, porque na verdade essa apresentação ela já foi feita para os filiados do Novo, ela já foi feita para os postulantes, né, os pré-candidatos do Novo, e agora a gente vai fazer de uma maneira mais sucinta, mais objetiva aqui para o pessoal da live, né, para o público em geral. E cabe ressaltar que todos esses dados foram enviados pela Secretaria de Educação, né? Não são dados criados, inventados, né? São todos dados. Claro que eles mandam meio um Frankenstein e a gente vai montando, né? Vai criando informações a partir dos dados que eles vão mandando para a gente aí. E vamos se Acho que afinando. esse é o, Pode falar. acho que esse é o primeiro tópico que a gente tem que esse é o primeiro tópico que a gente tem que fazer um adendo, que é o seguinte: a relação da prefeitura, né, da transparência dos dados com o cidadão. Né? Existe uma lei, o Vinícius pode colocar aí até nos comentários qual é a lei, que eu não sei ele lembrar, eu não sei, como eu não sou advogado, como ele mesmo falou, somos professores, né, Renato? Então, assim, existe uma dificuldade muito grande de conseguir os dados. A gente teve que pedir duas vezes, uma segunda vez com uma certa ameaça, né, de que estava na lei. E quando os dados vêm, eles vêm de uma maneira que é exatamente para você ter dificuldade de fazer as interações. Então, a nossa comissão teve um trabalho realmente desgastante de pegar cada dado e aí tabular esses dados para transformar num dado útil, né, para para a nossa comissão. Vamos começar então? Vamos lá. Eu queria abrir o primeiro dado, trazer para o pessoal o custo da Secretaria de Educação hoje, 545 milhões e 700 mil é o orçamento de 2020 para a educação em Florianópolis. Então dá para fazer um bocado de coisa, né? Um valor bastante vultuoso para uma cidade como a nossa. Sim. Se a gente começar a pensar, Renato, também nas funções, né? Essa também é uma coisa que a gente pode pensar num provável governo, no provável não, né? Num necessário governo do Novo em Florianópolis, a gente teria que repensar a função da Secretaria de Educação, né? Sim. Hoje ela é um empregador. Fala um pouquinho sobre isso, né? Fala um pouquinho aí sobre essa questão da, 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 da função da Secretaria de Educação hoje e como a gente gostaria que ela funcionasse. Hoje, só falando um pouquinho da estrutura, né? A gente tem 89 creches, né? Estou olhando aqui no nosso sistema, né? E, deixa eu só olhar aqui o número certo para não falar. Nós temos de escola 37. Então, são 89 creches, né? E 37 escolas, que é essa estrutura principal da secretaria, sendo que aqui no continente a gente só tem uma escola, né? Então, realmente tem
uma questão bastante... Se a gente for, né, nessa questão de empregabilidade que o Rafa estava falando, clicando aqui no aluno profissional, né, a gente tem uma média geral, se a gente botar só escola, a gente tem uma média, pessoal, de tá aqui, 3,5 alunos por professor. Né? Então, a pergunta é, onde é que está esse professor? Né? Se a gente vai... Eu já visitei várias escolas aqui de Floripa, já fiz palestra em algumas, e as salas têm 30, 35, 28, né? Para cada professor. Então, aonde está essa quantidade de professor? Ou está afastado, ou está de atestado, ou está em outro cargo, está em outra situação. Então, isso é algo que preocupa muito, né, Rafa? Tem essa preocupação muito grande. Tem um dado que a gente conseguiu, né, que também não é um dado preciso por causa exatamente da falta de transparência, mas foi um dado que a gente conseguiu com quem trabalha na Secretaria de Educação, que existe em média 30% dos professores efetivos estão afastados, e aí eles chamam substitutos. E desses substitutos, 30% também está afastado. Então, tem dois aspectos aí importantes, né? Que é o que vocês vão poder acompanhar durante a nossa live, que é algo está errado. Se 30% dos professores estão afastados por questões de saúde, esse modelo não está funcionando. Sim. E se 30% dos que vem substituir também adoecem, então a primeira coisa que é bom deixar claro é que a gente não. A nossa proposta é qual é a melhor proposta para quem de fato interessa, que é o aluno. É o Sim. cidadão que tá usando o sistema de educação. Está funcionando? Os nossos resultados em relação ao quanto custa é favorável? É um bom resultado? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer antes de escolher se vai privatizar, se vai continuar sendo uma escola estatal, porque também é importante a gente ter isso em mente, né? Uma escola pública não necessariamente precisa ser estatal, né, Renato? Sim, ela pode ser uma concessão, né, ter uma administração privada, que a gente teria realmente competitividade, teria um projeto pedagógico mais atual. Né? A gente vê o custo por aluno, Rafa, estavas falando ali nessa questão, né? Em Florianópolis fica na casa de quase R$ 22.000 por ano por aluno. Né? Isso é mais caro, a gente fez um estudo, para ser bem ilustrativo, para quem é de Floripa, é mais caro que um aluno no Colégio Catarinense, no Colégio Energia, no Bom Jesus, que são os colégios mais caros da cidade e que tem um retorno, né? Que dão um retorno para o aluno, Exato. aprovação em vestibulares, concursos e por aí vai. Né? Então a gente mostra que a eficiência é muito baixa. Esses 500 e poucos, 545 milhões aqui estão mais atendendo a servidores do que a própria sociedade em si, que é a função da Secretaria de Educação. Né? Porque se a gente tivesse esse valor e os resultados, por exemplo, do IDEB fossem fantásticos, ou seja, os alunos de Florianópolis estivessem realmente aprendendo e tivessem resultados que a gente maravilhosos, acima, inclusive, dos resultados das escolas, porque a educação realmente é um investimento na educação básica e gera retorno para a sociedade, né? Sim, Então, mas não é o que acontece. O que acontece é que a gente tem um gasto superior a um aluno da escola privada e um retorno inferior, medíocre. E sim, não dá para dizer que é o pior do Brasil, porque não é, mentira. claro. É mediano. Mas mesmo assim, é muito abaixo do que a gente precisa. A Sim, gente precisa melhorar a educação básica para poder ter no futuro uma sociedade mais produtiva, mais criativa, com capacidade de gerar, vamos dizer assim, riqueza para o país, né? sim. Então, é importante. Gente, é R$ 21.000, quase 22.000. E é importante ressaltar que nesse cálculo não está incluso a infraestrutura, Sim, porque esse é construção. outro dado. Quer falar um pouquinho disso aí? Essa questão de, né, o custo, ele é um custo ali, professor, talvez merenda, toda essa parte ali, mas estrutura, reforma, o investimento, né? Essa parte é custeio, não é investimento. Existem essas duas contas que se separam lá na frente, né? E a gente vê exatamente isso acontecendo em Floripa. A gente fala em IDEB baixo, né? Baixo comparado com o Brasil não é tão baixo, mas a gente também comparar com uma das piores Sim, educações do mundo, né? Tudo fica exato. fácil de se comparar.
né? Então a gente vê muito Exato. aqui a prefeitura construindo novas escolas ou reformando, mas a qualidade do ensino, o projeto pedagógico é muito ruim, né? A gente não vê a evolução do aluno, que é o que a escola busca, né? Então essa é, pega muito. Pois é, e o importante é, por exemplo, acho que a gente está pulando um pouquinho algumas etapas, né? Mas vamos voltar, vamos segurar a onda. Vai. Tem muito professor Sim, contratado, tem muito substituto, mas as salas estão cheias. sim, As escolas estão mal distribuídas, porque o norte da ilha, por exemplo, e o continente são mal servidos, correto? correto. Quanto a população de Florianópolis que mora no continente, tu tem aí de cabeça, mais ou menos? O continente deve ter umas 110 mil pessoas, mais ou menos. Quer dizer, 110 mil pessoas, 25%, vamos supor, assim, da população de Florianópolis, Mais ou menos. por aí. Em Uma escola. uma escola. Quer dizer, o próprio modelo, e a gente já vai também falar um pouquinho das soluções, é um modelo engessado, é um modelo que não que muitas vezes o que faz um governante colocar uma escola em determinado lugar é muito mais a projeção, o visual, quantas pessoas vão passar na frente e ver aquela escola inaugurada, do que necessariamente a necessidade daquela escola naquele local, né? Sim, Então, o próprio modelo de escola estatal, porque existe, gente, de novo, escola pública é uma coisa, escola estatal é outra. Escola estatal é uma escola onde a função da secretaria, na qual a função da secretaria de educação é ser patrão, pagar, ser patrão do professor, ser o dono da escola, ou alugar aquela escola, aquele prédio. E a gente já sabe, por A mais B, que o Estado é incompetente para esse tipo de gestão. O que a Secretaria de Educação deveria fazer e vai fazer caso a gente venha governar Florianópolis um dia? A Secretaria de Educação, ela vai fiscalizar a, vamos dizer assim, a qualidade do ensino, o que está sendo ensinado, num modelo que a gente pode vir a implementar de escolas charter, né? Que a sim. gente já vai explicar daqui a pouco, criar provas e testes para poder averiguar a qualidade do ensino, ver se a criança, se aquilo que foi combinado está sendo feito em termos de oferecer atividades esportivas, atividades artísticas, alimentação saudável. Essa é a função da Secretaria de Educação, fiscalizar. E para isso você não precisa ter esse contingente, esse tamanho que hoje tem a Secretaria de Educação. Não Sim. é, Renato? Sem dúvida, é um paquiderme, vamos dizer assim, é muita gente, né? Como tu falou, a secretaria é uma empregadora ao invés de ser atividade fim, né? Quando a gente fala em empresa privada, a gente fala em atividade fim, né? Quando a gente fala em terceirização na empresa privada, a gente terceiriza a limpeza, terceiriza a vigilância, sei lá, outras atividades, e a atividade fim concentra, que é o quê? Propor realmente um projeto pedagógico mais competitivo, avaliações que estejam alinhadas com, né, com as melhores práticas aí do mundo, de matemática, de português, que é muito complicado, né? Como eu já falei Sim. várias vezes, eu também sou gestor de ensino, só que do ensino superior, mas a gente Uhum. percebe que a dificuldade que esses alunos chegam lá no ensino superior é porque a base foi ruim, né? Então a gente quer melhorar essa base para que realmente o ensino superior seja superior, né? Essa é uma para ter essa linha mestra aí para que o Brasil evolua efetivamente. Tem aqui no nossa informação também que apenas 52% das escolas chegam a 80% do que se propõe, né, no conteúdo, né? Então imagina, apenas metade chega a 80%. Então imagina, né, o resto de que quantidade de greve, paralisações, tudo isso que atrapalha o processo de ensino e aprendizagem, né? E aí você compara, por exemplo, dentro desse modelo de escola estatal, mesmo dentro desse modelo de escola estatal, você compara o município de Florianópolis, por exemplo, com o município de Oeiras, do Piauí, que é uma cidade nem se compara em termos de riqueza com Florianópolis, em termos de, enfim, de E acesso, né? e acesso, exatamente. E era uma cidade que até 2013, no IDEB de 2013, estava abaixo de Florianópolis, né? A nota era 4, Florianópolis tinha 4,9, e mudando determinadas
coisas, assim, questões muito simples, como, por exemplo, a formação do professor, a Karina, né, nossa postulante, outra postulante do Novo, Falou. perguntou aí, investindo na formação do professor, mas não na formação ideológica, mas na formação pedagógica, de fato. Ou seja, Técnica, né? em vez de você estudar muita teoria ideológica do que você vai ensinar, mas você tem que aprender primeiro como você vai ensinar. Exato. Eu me lembro que na campanha de 2018, no plano de governo do Amoedo, a proposta para a educação falava muito sobre isso, uma reformulação nos cursos de pedagogia, porque os cursos de pedagogia no Brasil, eles estão focados no conceito, na teoria, ou seja, na ideologia, no sentido mais lato, né? E não e na maioria dos países onde a educação é melhor, 70% do currículo é focado em como ensinar, em ferramentas de aprendizagem. Então, quer dizer, nesses locais como Oeiras, por exemplo, eles entenderam isso. Umas diferenças básicas, coisas básicas, como, por exemplo, você ter um professor que dá aula numa escola só, em vez de ficar circulando em várias escolas. Uma Engano. escola que é pingando, uma escola que é perto de casa, uma escola com a qual ele tem uma identificação, ele conhece os alunos, ele sabe que aluno, como é que está indo aquele aluno, em vez de ele dar uma aula correndo e tem que partir para outra escola, e fica nessa loucura que acaba não gerando bons resultados, né? Outra questão, processo seletivo para a escolha dos diretores, né? Em Florianópolis a gente não tem isso, mas lá no... Oi? Eleição, aqui é eleição, né? Eleição. Então, assim, você não tem aquela capacidade de escolher muitas vezes o melhor para aquela escola, né? São relações mais, como é que eu posso dizer, políticas no mau sentido, né? Então, você não cobra resultado, né? O resultado E aí é necessário dizer que Florianópolis vem crescendo, ela vem aumentando essa curva. Só que Oeiras, em 2017, passou Florianópolis de muito. Florianópolis em 2017 tinha uma nota do IDEB de 6,2, Oeiras já estava com 7,1. É uma Nós ainda estamos diferença significativa. diferença significativa para um local, uma cidade que, enfim, não tem as condições financeiras que o município de Florianópolis tem. Não Então, é. quer dizer, não é uma questão só de dinheiro. Dinheiro, obviamente, é necessário, é importante. Mas, com certeza, é uma questão de gestão. E sei que isso também é um pouco clichê, mas é a pura verdade. Não, mas o título da nossa live fala isso, né? Será que Florianópolis falta dinheiro? A gente sabe que não. O orçamento aqui já mostra que o custo por aluno é mal gerido. Né? E quando a gente fala de gestão, é realmente a gestão. O diretor da escola, eu acompanhei alguns colegas que são diretores de escolas estaduais, ele é realmente quase um empresário. Ele tem que cuidar de orçamento de um monte de coisa e ele não tem a menor noção de como fazer. Né? Então, Sim. preparação também para um diretor desse, um curso de preparação e gestão, seria interessante. Né? Porque o desafio de um gestor de uma escola estatal, vamos dizer assim, né, que ele é patrão ao mesmo tempo, é gerir um grupo de Uhum. professores que tem estabilidade. Então, isso também é muito complexo. Né? Então, tem Claro. toda uma dinâmica ali que leva a isso. Né? E quando a gente fala de estabilidade, gente, também tem uma coisa que é importante. Aliás, Karina, fala um pouquinho aí nos comentários da tua experiência como no Conselho Tutelar. A gente quer saber um pouquinho. Fala um pouquinho aí pra gente. Agora eu me perdi. O que é que eu estava falando exatamente? Tu falou dela. A gente tá falando da gestão mesmo, da administração, né? De ter dinheiro e. Quando a gente fala da estabilidade, do como a estabilidade é ruim, porque ela é um mau incentivo. Qual é o incentivo da estabilidade? É fazer o mínimo possível, porque se você, para ganhar o mesmo que você sempre vai ganhar, não adianta você trabalhar mais do que o outro, porque é aquilo, você só vai ganhar mais responsabilidades e dor de cabeça. Você não vai ganhar mais dinheiro, por exemplo, por fazer um trabalho melhor do que. Então, o incentivo é muito ruim. Aquele que quer fazer o que faz mais do que o necessário,
faz porque é da sua natureza, mas enquanto gestão pública, enquanto incentivo, enquanto investimento público, a gente não pode depender das características pessoais de uma pessoa, porque isso não é. Gestão pública é tentar usar da melhor maneira possível, gastando o menos possível. Não é verdade, Renato? Eu estou falando aqui professor de administração, Deveria ser, estou né? falando alguma bobagem? Não, não. É o que a gente fala de eficiência, é fazer mais com menos, né? E a gente vê o contrário sempre no público, né? Eles estão fazendo menos com muito dinheiro, né? Muito mais do que, né? A gente analisa ali o Energia Catarinense, que seja os colégios mais caros, que visam lucro, que tem margem de lucro, que tem reinvestimento, tem um monte de coisa, e ainda assim é mais barato, né? Então, realmente a falta de gestão ela é explícita. Eu defendo, às vezes, que não necessariamente um secretário de educação tem que ser um professor, ele pode ser um gestor, Claro, que tem uma equipe de professores que o acompanha, isso tanto para a educação, como para a saúde, como várias. Porque o secretário ele é um gestor, então ele tem que ter outros sim, conhecimentos, né? Então, isso é uma das coisas também sim. que a gente pode levantar e trazer para a questão das escolas, né? Porque o professor, Claro, somente o público, ele fica focado na docência e o resto ele, né, não tem essa visão sistêmica que a gente fala. e ter metas, né? A gente precisa de metas mais ambiciosas, também incentivos, formação para o professor, mais formação, como a gente falou, pensando na Metodologia, né? instrumentalizar para como ensinar, né? E ter metas e ter incentivos diferentes. Sim, um professor, uma turma, uma escola que vá melhor no IDEB, ela sim, ela merece ter um pouco mais de recurso. Então, a gente tem uma janela de oportunidade, na verdade, nesses próximos 5 anos, em torno de 30% ou a 40%, eu não lembro agora exatamente o dado, mas de professores vão se aposentar. Sim. Então, o que acontece? Isso somado à baixa natalidade, né? Não sei agora, depois da pandemia, pode ser que depois da pandemia a gente tenha um baby boom, mas né, esses dois fatores faz com que a gente tenha uma janela de oportunidade muito interessante para tentar implementar aquilo que a gente chama de escola charter, Sim. que é o quê? Que é uma escola que é uma parceria, vamos dizer assim, público-privada entre as escolas e o Estado, certo? O Estado vai pagar a, Mensalidade. a mensalidade e vai cobrar os resultados, tá? As escolas, por outro lado, vão poder competir por esses alunos, ou seja, elas vão querer oferecer o máximo com o menor, né, com o mesmo valor, né, um valor fixo, mas Sim. cada uma vai lutar por aquele aluno. A gente tem aquilo que eu chamo de adequação das demandas muito mais fluido, como a gente falou. Se o norte da ilha está precisando de mais escolas, qual é o sistema que vai oferecer mais rapidez para acabar com essa demanda? Uma parceria público-privada ou uma escola estatal, na qual o prefeito, né, enfim, o secretário tem que comprar um terreno, alugar um terreno, construir a escola, contratar por meio de concursos professores. Quando está pronta a escola, a demanda nem existe mais, acabou. Aí fica aquilo E aí parado gerando custo, né? fica aquele elefante branco lá parado, esperando o uso, né? Como a gente tem locais aqui no nosso estudo, a gente viu que tem locais que estão com muitas escolas concentradas e Sim. até com pouco ociosas, com poucos alunos. Então, nesse modelo de escola charter, no qual você faz uma parceria público-privada, você consegue fazer com que não tem mais demanda ali, acabou, aquela escola fecha, abre em outro lugar que está precisando, e aí a secretaria está ali cobrando, os pais vão ter mais, os pais precisam participar. Eu lembro que quando a gente apresentou a nossa comissão, né, o nosso novo Soluções em Educação ao vivo, das pessoas que estava assistindo é mãe e a filha estuda numa escola pública. E ela deu um depoimento assim no dia que me deixou muito chocado. A escola não deixa os pais entrarem na escola. Eles têm que chegar na porta, entregar o filho na porta e não podem entrar. Então, o que que isso
aponta que eles não querem a participação Sim. dos. É uma E nesse, mo- exclusão total, né? e Sim. nesse modelo que a gente e nesse modelo que a gente propõe é o contrário. A gente teria essa participação seria necessária para saber se a escola está oferecendo de fato aquilo que ela disse que iria oferecer. Sim. Então, os pais e as crianças, né, os alunos, eles vão se ver de fato como clientes. Hoje eles não se veem como clientes. Muitas vezes se veem simplesmente como assim, obrigado, eu vim aqui para muita criança que vai né, vai comer na escola, entendeu? Então, Sim. obrigado, Estado, por estar dando comida para. Não, não é assim que as crianças, os alunos têm de se enxergar. Eles têm de se enxergar como clientes, Exato, exato. né? Sim, sem dúvida. Aqui, o que a Karina falou aqui, que passou aqui? Dá uma olhadinha aí. Pô, ela escreveu tanto aqui. Conselhos tutelares têm contato direto com diretores por inúmeros motivos. Já soube de gente conseguindo vaga em escola por conta desse tipo de relacionamento e não pela simples a questão da corrupção, né? De ter, Sim. opa, deixa eu tirar aqui, de a pessoa tem um relacionamento com o diretor e consegue uma vaga e às vezes a pessoa que mais precisa não tem, né? Então isso faz parte, Isso né? é, Quando a gente fala em questão pública, tudo isso pode acontecer, né? Tem essa. é aquela velha história, né? Se você cria um sistema altamente burocrático, engessado, ele, obviamente, ele não tem nenhum estímulo para buscar a eficiência. Ele tem o estímulo dele é buscar vamos dizer assim, a pessoalidade. Então você acaba gerando muita burocracia para dali você vender uma facilidade, você ajuda, ter um poder, um pequeno poder, né, para ajudar alguém que você conhece, enfim. É esse tipo de coisa que a gente precisa atacar. Eu Se a tenho gente não atacar, Eu tenho um colega que é diretor no Campestre de uma escola e ele conseguiu, com uma empresa, janelas para a escola e ele não pôde colocar. Era uma doação da empresa, janelas novas lá para a escola, uma escola pequenininha no Campestre. Ele não conseguiu, né? Pela por burocracia. quê? A Burocracia, burocracia. tá caro, não pode, não sei o quê, tinha que ter. Exigiram um monte de coisa dele lá e inviabilizou uma doação privada para a escola que precisava. Eu não sei se as pessoas sabem, mas quando você vai doar para uma entidade pública, você paga imposto. Sério? Você É, quer doar a janela lá para. você paga imposto. Aí aí é para acabar, né? O troço é. Então, assim, é tudo feito, né, para as pessoas dependerem do Estado, entende? Desincentivar a cooperação voluntária, né? Tudo. Se você for ver eleições, o fundo eleitoral, o fundo partidário, é tudo feito para desincentivar a cooperação. Então, as pessoas continuam escravas do Estado e ele vai crescendo, porque aí é curioso, né, que a gente parece que o natural é sempre exigir mais Estado, né? Parece que as pessoas, o senso comum é sempre exigir mais Estado quando algo dá errado, né? Então, mas é que a lei, falta lei. E não, gente. O que falta é a gente entender que o Estado muitas vezes atrapalha. No caso da educação, que é o nosso tópico, ele tem feito, ele tem atrapalhado a possibilidade, inclusive, da gente experimentar novas metodologias. Imagina você, Renato, se a gente, nessa ideia de parceria, né, de escolas públicas, de parceria nessas escolas charters, com escolas, parcerias públicos-privadas, onde, vamos supor, no norte da ilha, você, em Canasvieiras, vamos supor, você chega lá, tem 3, 4 escolas querendo oferecer aquele serviço, elas fazem uma feira, apresentam o que cada escola vai oferecer para o aluno, pelo mesmo valor, né, obviamente, pelo valor que vai ser pago pelo Estado. E aí cada pessoa vai escolher onde seu filho vai estudar de acordo com as características daquela família. Pode ser uma escola confessional, se a pessoa for mais religiosa, pode ser uma escola voltada para os esportes, que queira, vamos dizer assim, desenvolver atletas para o futuro, etc. Pode ser uma escola mais focada, sei lá, em Olimpíadas de Matemática.
Entende? Sim. Então, assim, a gente teria mais variedade de escolas, mais variedade de experimentar pedagogias para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que acontece hoje é que a gente só tem um tipo de escola, com um tipo de metodologia, com uma forma, muitas vezes, essa forma de incentivo que não incentiva as pessoas a quererem fazer o máximo. Sim. E, obviamente, existem professores que fazem o máximo, que são incríveis, que fazem, mas é como eu falei, são as características pessoais desse professor que gera essa necessidade, e não o incentivo dado pela política pública. E A esse gente precisa. sistema burocrático ele acaba achatando esse professor, né? Esse professor ele é um ET no meio ali que acaba. E a gente vê, né? Tudo que tu vai ler de pedagogia, qualquer coisa, às vezes quando eu leio, assim, eu não gosto muito, eu fico meio enjoado, porque os livros realmente eu troço. Mas a ideia é sempre aquela coisa, você tem que adaptar o ensino ao aluno, os alunos são diferentes. Mas na realidade, bota tudo num caixote, as escolas são tudo igual, é o mesmo Exato. livro, a mesma coisa, e, pô, não tem condição, né? Eu vejo aqui pelos livros que meu filho tem 4 anos. Os livros que ele tem são meus, cara, os livros dão um banho, é muito bons os livros. Né? E a escola do meu filho eu pago R$ 590 por mês. Né? E Ou tu seja, pegar uma escola pública tá 1.700. Entendeu? Então, pois assim, é. é diferente. Né? Outra coisa que assusta é que hoje 60% dos pedagogos são formados à distância no Brasil. Né? Então, cadê a prática? Né? Se já era pouco, imagina agora que o cara vai se formar na tela de um computador. Então, precisamos mudar muita coisa aí. Né? A gestão precisa realmente acontecer. Se vocês quiserem uma referência sobre esse tipo de escola que a gente está falando, procurem na internet a Keep School, que é uma, deixa eu ver exatamente em qual bairro de Nova York foi implementada essa escola. Só ver. Qual era a ideia? Eles foram para bairros muito pobres de cidades grandes dos Estados Unidos e implementaram essa charter school que se chama Keep School, né? Que é, na verdade, o acrônimo significa Knowledge is Power Program, ou seja, conhecimento é um programa de conhecimento e poder. Então, assim, qual era a ideia? A ideia era que eles implementassem nesses bairros mais pobres o que havia de mais moderno e mais eficiente em termos de pedagogia, para provar que não é uma questão de você nasceu pobre, você nasceu num bairro assim, ou nasceu assado, que você está fadado a permanecer ali. O Sim. investimento nos primeiros 8 anos em educação, nos primeiros 8 anos de vida, são essenciais para a formação do indivíduo. No Brasil, ao contrário, o maior investimento é no ensino superior, o ensino básico é basicamente abandonado, né? Então, nessa Keep School, só para vocês terem ideia de coisas legais que acontecem lá, as salas, elas têm o nome das salas é o nome do ano e da universidade em que aquela turma vai entrar. Entendi. Então, sei lá, E Yale 2032, entendeu? é Então, toda vez que o garoto entra na sala, isso eles vão em bairros pobres, né? uma Ele referência. olha, ele olha para ali, ele acredita, a escola faz ele acreditar que ele vai chegar na universidade de ponta Sim. por causa daquele ensino. As aulas, elas não duram 40 minutos, porque essa é a janela de atenção, né? Sim. Então, a escola tem projetos semestrais, que unem todas as disciplinas da escola, não é aquela coisa, você senta, vê química, física. Não, você tem um projeto que une todo o semestre da escola e as aulas têm 45 minutos. Em vez deles ficarem parados em cadeiras, eles se locomovem para outra sala. Entendi. Essa quebra, esses minutos que leva, já gera já refresca, eles entram na sala. Então, aula de química é aula prática. Aula de matemática, eles veem as coisas na prática. Ele está integrado a um projeto, né? Português e matemática, gente, não se enganem. E aí o problema da, da ideologia, de fato, na educação, né? Quando foi implementada aquela reforma do ensino médio, acho que era no governo Temer, Do né? português? Tu diz?
do ensino médio, né? Que simplificava e focava em algumas disciplinas básicas, como línguas, uma língua estrangeira, português e matemática, e os outros seriam eixos de formação, indo Sim. mais para uma ideia de formação técnica. Uhum. Os mesmos que apoiavam antes essa ideia deixaram de apoiar porque era o Temer que estava propondo, entendeu? O secretário, o ministro da Educação do Temer. Questão E, política. era, e é uma ideia fantástica, porque é uma ideia que foca naquilo que realmente a gente tem carência, que é a formação. Pensem bem, todas as outras profissões que existem nascem da capacidade lógico-matemática ou da capacidade linguística. Sim. Todas as profissões nascem daí. Então, se você não tem capacidade lógico-matemática ou capacidade de domínio da sua própria língua, de comunicação, de escrita, você não adianta entrar na universidade, né? Hoje a UFSC tem um ciclo básico para quem entra em engenharia, para dar o básico de matemática, para que a pessoa consiga, exatamente, consiga acompanhar o curso de engenharia. Gente, se isso não é um sinal de fracasso, Sim. eu não sei o que que é mais, o que que eu posso falar mais. Então, assim, acho que para fechar a minha parte aqui sobre educação, é isso. A gente precisa de metas, a gente precisa. Florianópolis, sim, gasta bastante dinheiro para o resultado que tem. A gente precisa mudar a lógica da Secretaria de Educação, qual é a função dela, e a gente precisa experimentar novas formas de educação, focadas no aluno. O aluno é o cliente. Ele precisa receber uma melhor educação. Não adianta a gente ficar fazendo passeata na rua, levando bandeira a favor da educação, mas na hora de pensar no aluno, que é o principal cliente, se pensa em outras coisas antes, né? Sim, sim. A gente vê, eu nunca vi professor fazendo greve para melhorar a condição de ensino, projeto pedagógico. A gente vê pedindo salário, às vezes uma condição física da escola, porque pode estar caindo o teto, mas realmente uma mudança, algo que vai fazer diferença, a gente não vê, né? Então, realmente tem que ser uma mudança radical do sistema, do modelo de gestão, porque senão não E os vamos arrancar professores, com um modelo. e os professores que muitas vezes ficam calados, né? Sim, Que não se manifestam, às vezes com medo de represália, né? Que apesar da estabilidade acontece muitas vezes, né? De haver uma certa represália, assim, todo mundo tem que pensar um pouco parecido, né? Então, esses professores precisam usar, esses professores que querem essas mudanças, que acreditam que é possível fazer diferente, tem que usar dessa estabilidade exatamente para poder se expressar e buscar uma melhora. ele pode arriscar Senão não tudo. vale, senão não vale de nada ter essa estabilidade. Se não é para usar para melhorar as condições, entende? Então, assim, ah, basicamente, acho que é isso, né? Para a gente não se estender muito na live. Principais. A gente pode, a gente pode chamar também as pessoas que estão interessadas a acompanhar o Renato. O Renato, o foco dele, né, como postulante é educação. As redes sociais, falam das tuas redes sociais, Renato. E também ficar de olho aí no novo Floripa, que é a nossa rede social aqui, que a gente em breve vai lançar o nosso plano de governo. E lá vai estar bem detalhado, com bastante detalhes. Se alguém quiser também depois vir esse vídeo, a gente tem um vídeo que foi o vídeo de treinamento dos postulantes sobre educação. Também a gente pode passar o link, é só mandar no direct do Renato ou no meu direct, que a gente envia para vocês esse link com o nosso projeto mais detalhadamente, mais aprofundadamente para a educação. Garanto que é um projeto que vai mudar a cara de Florianópolis. As pessoas mais pobres, as crianças, os alunos que hoje vão muitas vezes para a escola para comer, vão mudar a sua visão sobre o que é ir para a escola. Ir para a escola para aprender de fato, crescer, mudar de vida e mudar a vida da sua família e produzir riquezas para o país e para si próprio. Eu acho que esse é o foco, né, Rafa? O nosso projeto vem para como é bem aquilo que tu falou da escola de Nova York. O cara tem um referencial,
de onde ele pode chegar. Né? Então eu vejo que os Exato. alunos chegam no ensino superior sem saber para que serve a educação ainda. Né? Então a gente tem Pois que é. mostrar para a criança desde cedo que para ela conseguir chegar, para ela adquirir o que ela quer, ela precisa de um ensino e a escola vai levar ela. A escola tem que ser parceira do aluno. Né? Então a gente vê a escola hoje quase como uma repulsa, né? Muito, muito Exato. complicado. Em locais aqui como Monte Cristo, que essa região aqui do continente, eu visito muito ali. Ali a evasão escolar é muito grande porque a escola realmente não é atraente. Né? Então a gente precisa mudar isso e o nosso projeto vai rumo a isso aí. Né? Então, como o Rafa falou, minhas redes sociais, Professor Renato, tanto Instagram, Facebook, quanto Twitter, Professor Renato Medeiros é a minha rede ali. Curtam, compartilhem e me chamem aí. Se alguém quiser meu canal do YouTube também, Professor Renato Medeiros. Já estou com quase 32 mil, Rafa. O negócio tá forte. Né? Opa, beleza. Só para finalizar aqui, a presença da Maria Marques, do Fábio Macedo, presidente do Novo do Rio Grande do Norte, Opa, assistindo aqui a nossa live. Pessoal bastante interessado, a Karina, que contribuiu bastante, o Bruno Negri, todo mundo que passou por aqui. Valeu, gente. Um abraço, uma boa noite para vocês. Obrigado, Renato. E vamos discutir mais educação, porque é um tema essencial para a gente sair desse looping, né? Desse círculo que a gente parece que fica engatado no país. Só com a educação que a gente vai sair. Não tem jeito. é isso aí. Valeu, Rafa. Obrigadão. Valeu pela atenção e Valeu, pelo espaço aí. Um abraço. Valeu. abraço.